E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil, e voltamos com mais um vídeo aqui no canal e roda o VT. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as notícias da semana do governo, né? E umas noticinhas aí pra alegrar o nosso dia ou deixar a gente bem triste, né? Vamos começar? Uma notícia do site Veja, que foi uma entrevista que o Bolsonaro deu a Luciana Gimenez, sabe aquela moça lá? Pois é. Racismo no Brasil é uma coisa rara, disse o Bolsonaro a Luciana Gimenez. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o racismo é coisa rara no Brasil. Na noite da terça-feira do dia 7, o líder do executivo participou do programa Luciana by Night, da apresentadora Luciana Gimenez, na Rede TV. Olha o naipe do presidente, né? Olha o naipe. No Brasil é uma coisa rara o racismo. O tempo todo tentam jogar negro contra o branco, homo contra hétero, ou pai contra filho. Desculpe eu não engajar, mas isso só já encheu o saco, disse o Bolsonaro no bate-papo descontraído. A declaração repercutiu nas redes sociais, né? Contando algumas histórias do seu período do exército, o presidente relembrou o dia em que resgatou um colega das Forças Armadas que estava prestes a se afogar. Por coincidência é negro, disse o Bolsonaro, né? Ainda afirmou que se fosse racista, iria cruzar os braços diante daquela situação. Se eu fosse racista, o negão caiu dentro da água e eu ia fazer o quê? Eu ia cruzar os braços. Eu entrei lá, na segunda vez que mergulhar, consegui trazer o negão do fundo da lagoa. Olha como ele acha que ser racista, que ele não é racista só porque ele salvou uma pessoa negra de um afogamento. Mas olha o jeito que ele fala, né? Se eu fosse racista, aí ele começa. O negão caiu dentro da água, né? Na segunda vez que mergulhei, consegui trazer o negão do fundo da lagoa. Será que isso não é ser racista, seu Bolsonaro? Porque pra mim, o tipo de fala aqui é racista. A apresentadora perguntou o motivo pelo qual o presidente em suas campanhas não usou esses argumentos para afirmar que não era racista. Bolsonaro disse que poderia ter usado o fato para se defender das acusações, mas preferiu não fazê-lo. Achei que não era o caso de falar e eu achar que estava apelando. Durante a campanha presidencial, Bolsonaro foi apontado como racista e homofóbico pela oposição. Declarações feitas por ele voltaram à tona e provocaram controvérsia. Por exemplo, perguntando para a Preta Gil o que faria se um filho deles casasse com uma mulher negra, Bolsonaro disse: não corro esse risco, e meus filhos foram muito bem educados e não viveram no ambientes como, lamentavelmente, é o seu. À época, ele era deputado federal pelo Partido Progressista, né? As acusações mais recentes de racismo vieram quando Bolsonaro vetou uma propaganda do Banco do Brasil marcada pela promoção da diversidade racial. Há muitos atores negros e sexual, peças com participação de transexuais, né? Aí a Luciana concorda com tudo que ele fala, sabe? Não, isso é verdade, não existe mesmo racismo no Brasil. Pois é, né, queridos? Falou duas pessoas brancas que estão falando sobre racismo no Brasil. Por que ele não fala com pessoas negras, né? De verdade. Não, pessoas negras mesmo, não pessoas negras que apoiam ele, tá? Fala pessoas negras da oposição. Conversa com essas pessoas. Aí, deputado que quebrou placa de Marielle quer acabar com as cotas raciais. Deputado estadual protocolou o projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio. O deputado estadual Rodrigo Amorim protocolou um projeto de lei que pretende acabar com as cotas raciais em instituições públicas estaduais de ensino superior no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, no dia 6. No texto da proposta, o parlamentar afirma que o sistema de cotas raciais cria um terrível precedente, que é a discriminação social para atingir objetivos políticos e que divide negativamente as sociedades onde são implantadas, gerando ódio racial e o ressentimento das pessoas que não entraram na universidade. O deputado afirmou ainda que uma das consequências das cotas raciais é o ressentimento das pessoas que não entraram na universidade, apesar de ter obtido nota maior ou igual à obtida pelos cotistas nas provas de vestibular. Em relação à proposta, lideranças do movimento negro pediram reuniões com o Procurador-Geral do Estado e com o presidente da Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira, dia 13, dia da abolição da escravidão. Também se prepara um protesto no mesmo dia na frente da Alerj.
O político ficou conhecido no ano passado ao quebrar uma placa com o nome da Marielle Franco, vereadora carioca do PSL, que foi assassinada em março de 2018. Né? Já tem mais de um ano que ainda não descobriu quem matou. Descobriu quem assassinou, mas e os mandantes, né? Ele emoldurou o fragmento do artefato quebrado e pendurou em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio como uma espécie de troféu, com informações do jornal Extra. Olha o tipo de gente que tá cuidando do país, sendo deputado, sendo vereador, sendo presidente, né? Aí nós temos uma notícia para calentar os nossos corações. Uma jovem de 17 anos cria nanopartículas que matam células cancerígenas. Quando você tinha 17 anos, o que costumava fazer? Eu estava pensando em como eu ia sair da minha cidade para estudar, né? Ia para a escola, saía com os amigos, pois com essa idade, a estudante norte-americana Angela Jung desenvolveu uma promissora pesquisa sobre células que podem ajudar na cura do câncer. Isso aí já tá, né? Já ganhou um Nobel aí, maravilhoso. Angela é uma das cabeças pensantes por trás de um projeto de criação de nanopartículas que podem exterminar células cancerígenas. O detalhe é que a jovem californiana desenvolve essa pesquisa desde os 15 anos de idade. As nanopartículas, utilizando uma matéria química à base de salinomicina, conseguem identificar tumores e se fixam no núcleo deles. Quando os pacientes são submetidos à ressonância magnética, os tumores aparecem com muito mais facilidade. A adolescente conta que desde o primeiro ano do ensino médio lê teses de doutorado sobre o assunto. No segundo ano, obteve acesso a um laboratório da Universidade de Stanford para conduzir sua própria pesquisa sobre células cancerígenas. Ela afirma que encara o seu trabalho como um quebra-cabeças que precisa ser resolvido. Graças à descoberta, Angela faturou $100 mil em um concurso nacional da ciência da Siemens. Né? Olha, tinha que ser uma menina, tinha que ser uma mulher, né? Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. E que mais jovens tenham mais acessos a trabalhos assim, a teses, para que possam desenvolver suas ideias, né? Que nem ela teve acesso a um laboratório de Stanford. Agora chega aí o presidente desse país, chamado Brasil, e cancela o envio de milhões e milhões para os institutos federais, faculdades, laboratórios, para pesquisas, mestrados e doutorados acabando por aí. É o Brasil, né? O Brasil mostrando para que veio, para que está. É o presidente do Brasil mostrando que quer deixar uma nação burra. É isso que nós temos, né? Parabéns a Angela. E que só precisa ajude muitas pessoas, né? Aí a ministra, aquela ministra do direito da família, né? Dos direitos humanos, ela disse que a Elsa de Frozen é lésbica porque vive sozinha no seu castelo de gelo. Num vídeo da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, viralizou na tarde do sábado, dia 11. No trecho, a ministra afirma que a princesa Elsa do desenho Frozen é homossexual por viver sozinha em seu castelo de gelo. Agora a princesa de Frozen vai voltar para acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. Isso é muito grave. Eu fui menina e sonhei em ser princesa. Eu sonhei com o meu príncipe encantado. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa, argumenta a ministra. Não há registro de quando esse vídeo foi gravado nas redes sociais. Muitos internautas estão ironizando a fala da ministra. Frozen e Elsa até se tornaram alguns dos assuntos mais comentados do dia no Twitter. Eu não vou colocar o vídeo aqui, né, gente? Aí tem muitos memes, né? Tipo, a Bela Adormecida esperando a Elsa para acordar ela com um beijo. Ou a Elsa chegando com um bonde para matar o carinha que quer beijar a Bela Adormecida. Por aí vai, né? O link tá aqui na descrição, você pode ver por você mesmo a situação. Já saiu notícias de que ela vai se afastar, que ela vai se demitir até o fim do ano. Será? Não sabemos, mas eu acho que vai, né? Ela é louca. Ai, tomara, né? Aí o Bolsonaro confirma que a CNH com limite de 40 pontos e validade de 10 anos, né? Em entrevista ao programa Silvio Santos na noite deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro falou que o brasileiro não se sente mais prazer em dirigir. Prometeu uma medida provisória para aumentar o limite de pontos tolerados na Carteira Nacional de Habilitação, que era de 20, vai para 40. Reduzir o número de radares em rodovias federais e ainda aumentar o tempo de validade da CNH de 5 para 10 anos.
20 pontos se perde com facilidade. O motorista é emboscado em todo lugar. Você não tem mais prazer em dirigir. Está cheio de radar. Radar extrapolou. A ideia de proteger a vida virou um caça-níquel para aumentar a arrecadação. Dinheiro é do povo, afirmou o presidente, né? Jair ainda afirmou a Silvio Santos que existem cerca de 8 mil pedidos para instalação de novos radares, que foram arquivados assim que assumiu o governo. De acordo com o presidente, os radares das rodovias federais devem ser removidos na medida em que os contratos com as empresas forem se encerrando. Aí muita gente comemorou esse assunto, mas eu não tô comemorando porque a gasolina tá R$5, né, meu amor? Quem que tem carro? Quem que tem dinheiro pra pagar R$5 e sair dirigindo aí pelas rodovias? E lembrando que os radares são só nas rodovias que ele mandou tirar, rodovias federais. Então, os radares das rodovias municipais e estaduais, ele não mete a mão. Quem manda são os governos dos estados, né? Assim, o que eu acharia que ele poderia ter feito é abaixar o preço da carteira de habilitação, que hoje é R$2.000 pra fazer, coloca lá quinhentão, né? Coloca quinhentão pra fazer a carteira de habilitação, por que não? Né? Nem precisa mais de autoescola, tira a autoescola. A pessoa só vai lá, dirige, passa o teste, faz igual aos Estados Unidos. Abaixar o de 18 para 16 anos, né? Mas ele não faz isso não, sabe por quê? Porque ele só faz coisas pra deixar o povo, os minions deles, alegrinho. Ele não vai abaixar o valor da habilitação. O valor da gasolina só vai aumentar. A idade por dirigir com 16 anos também não vai. Nunca isso vai acontecer aqui no Brasil. Não nesse governo, né? Quando eu tinha 16 anos, eu queria muito dirigir. Eu queria muito poder pegar uma moto, um carro e tal. Mas a gente precisa de responsabilidades, né? E fiscalização, que é uma coisa que o Brasil não tem, né? Aí vamos para a próxima notícia. Flávio Bolsonaro pede fim da apuração e diz que pode ter errado por confiar demais no Queiroz. Cadê o Queiroz, Brasil? O senador Flávio Bolsonaro disse no domingo, dia 12, que é alvo de uma investigação ilegal no Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele defendeu o arquivamento do caso e afirmou que seu erro pode ter sido confiar demais no ex-assessor Fabrício Queiroz. O filho do presidente Jair Bolsonaro disse que em entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo que a apuração que o atinge é ilegal e que o único caminho possível é o encerramento dela. Nossa, ilegal? Ilegal não, querido. Os promotores investigam uma movimentação financeira típica de 1,2 milhões na conta de Queiroz enquanto ele trabalhava no gabinete do político na Assembleia Legislativa. Para Flávia, a indicação de que o Ministério Público pedirá a quebra de sigilo bancário e fiscal dele é uma medida para dar verniz de legalidade à investigação. Para que esse pedido meu extrato já apareceu na televisão. Eles querem requentar uma informação que conseguiram de forma ilegal. Como viram a cagada que fizeram, agora querem requentar, dar um verniz de legalidade naquilo que já está contaminado. E não tem mais jeito, disse ele. Pois é, mas quando é de outras pessoas, vocês vão lá e aplaudem, né? Quando o Lula teve todas as informações dele vazadas, tudo, né? Vocês vão lá e aplaudem, falam que o ministério tá ok. Mas quando é com vocês não, estão fazendo errado, coitado de mim, estou sendo abusado, né? Não tem outro caminho para a investigação a não ser que ela seja arquivada. E eles sabem disso. Não, querido. Todos os seus podres serão mostrados sim, né? A investigação baseada em relatórios do COF já está perto de completar 500 dias sem que tenha havido até agora nenhuma conclusão. No mês passado, a Justiça negou o pedido do senador para suspender a apuração contra o seu ex-assessor. Pois é, né? Neste domingo, Flávio disse que não sabe o paradeiro de Queiroz. Ele tem um CPF, eu tenho outro. Não sei onde ele está. Não tenho informações da família dele. Não sei nada. Ai, coitadinho, nunca sabe de nada, né? Ele afirmou ainda que o ex-funcionário gozava de sua confiança quando trabalhava no gabinete, mas agora está demonstrando que não é merecedor dela. O parlamentar ainda reclamou que o ex-assessor demorou a se manifestar quando surgiram as primeiras suspeitas e que por isso foi sendo fritado enquanto ele não falava nada. Oh, coitadinho. Em entrevista ao SBT em dezembro, Queiroz atribuiu a movimentação de negócios particulares como a compra e venda de automóveis. Queiroz tinha muita autonomia dentro do gabinete para escolher as pessoas, principalmente as equipes que eu chamo de equipe de rua. Ele que
geria isso tudo. Talvez tenha sido meu erro confiar nele demais, disse o senador ao jornal. Flávio voltou a negar que tenha existido em seu gabinete a chamada rachadinha, prática que ocorre quando alguém determina a retenção de uma parte do salário de servidores nomeados. Aqui na minha cidade também teve isso, sabia? Acho que existe em todos os lugares, né? Vejo que há grande intenção de alguns do Ministério Público de me sacanear, de mais uma vez colocar em evidência coisas que não fiz. Estou preferindo me antecipar porque meu processo corre em sigilo de justiça. Mas sempre que vai para o Ministério Público, os caras vazam tudo. Ele disse ainda que o fluxo em sua própria conta bancária não tem nada de atípico, porque não foi acima da minha renda. Os ganhos, segundo o senador, são oriundos de sua atividade parlamentar e de sua empresa, uma franquia de marca de chocolates da Copenhagen. Declaro tudo para a Receita, nunca tive problema nenhum com o fisco. Estão querendo criar a aura de que eu tenho uma relação com esse dinheiro que o Queiroz movimentava. O cofre apontou que o filho do presidente recebeu em sua conta 48 depósitos em dinheiro de junho a julho de 2017, sempre no valor de R$2.000, totalizando R$96.000. Ele disse em janeiro que recebeu dinheiro em espécie pela venda de um imóvel e que depositou R$2.000 por ser o limite do caixas eletrônicos. Essa notícia eu já falei aqui tudo, né? E tá aqui na descrição também, mas a gente sabe, né, que tem gente que tem 5, 6 contas bancárias e que só uma é averiguada pela... Se você quiser declarar pra Receita Federal, só uma entra. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí nós temos uma notícia do ministro da Educação. A expansão do ensino superior foi uma tragédia, né? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou nessa terça-feira, no dia 7 de maio, que a expansão do modelo de ensino superior nos governos anteriores foi uma tragédia. Weintraub, que substituiu o ex-ministro Ricardo Vélez, demitido em 8 de abril, ainda criticou os modelos de investimento em educação como o FIES. O economista reiterou que o dinheiro investido pelos governos anteriores ao presidente Jair Bolsonaro serviu para inflar os cursos de graduação nas instituições privadas. Entretanto, tal medida teria feito com que os alunos criassem dívidas e ficassem sem empregos. É uma tragédia. O financiamento estudantil são mais de 500 mil jovens começando a vida com um nome sujo, disse ele. Na verdade é assim, FIES. Você vai pagar 2 anos depois que você terminar sua faculdade, que você já arrumou seu emprego, você começa a pagar o seu FIES. É um financiamento estudantil que ajuda muita gente. Me ajudou, aquela placa ali atrás da minha faculdade de contabilidade. Me ajudou, eu me formei, eu fiz minha faculdade porque eu não consegui passar numa pública. Não fui para uma pública, não tinha estudo suficiente para ir para uma pública e mais. Eu fiz vestibular de pública, só que eu tinha que estudar de dia. E eu precisava trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Então o que eu fiz foi para particular, porque na pública não tinha a noite da faculdade que eu queria fazer. Então eu não ia fazer qualquer uma, ou física, ou matemática, só porque eu queria uma faculdade, não. Eu fui fazer faculdade porque eu queria uma carreira futuramente. Então assim, senhor ministro, o FIES não é uma instituição falida, não é uma tragédia. Ajudou muita gente. São mais de 500 mil jovens que estão endividados, mas que vão pagar. Né? Porque se tiver vergonha na cara, pagam. Muita gente que reclama hoje que tá nesse governo aí, ó, que é bolsominion, fez FIES. E tá, o quê? Aplaudindo o que o Bolsonaro tá fazendo com a educação no Brasil. Então, assim, querido, vai tomar bem no meio do teu cu, né? Aí, o que ele falou, né? Que tem consumo de drogas nos campos, que eles não vão permitir, que a polícia não pode entrar no campus de uma escola, em um país autônomo. É um país autônomo. Tem violência acontecendo lá dentro. Não pode entrar, tem que bater palma e ficar olhando, afirmou ele, né? Sobre algumas coisas da escola. Sobre o orçamento das universidades e instituições de ensino federais, o ministro afirmou que não haverá corte, mas sim um contingenciamento, segundo ele. Recurso que poderá voltar a ser liberado se a reforma da Previdência for aprovada. Ou seja, vão tirar a nossa aposentadoria para liberar os recursos para a educação, sendo que a educação tinha que ser prioridade, educação, saúde e segurança tinha que ser prioridade, né? Mas não é, né? Aí o Bolsonaro anuncia a redução de 90% das seguranças de trabalho, das normas de segurança de trabalho. O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais, na segunda-feira do dia 13, que fará uma redução de 90% das normas
regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Conforme o texto divulgado pelo presidente, há custos absurdos para as empresas, em função de normatização absolutamente bizantina, anacrônica e hostil nesse segmento. O texto informa que a primeira ANR a ser revista é a de número 12, que trata da regulamentação do maquinário, abrangendo desde padarias até fornos siderúrgicos. A promessa é que o pacote de revisão seja entregue em junho. No material divulgado por Bolsonaro, há frases, entre aspas, de declarações contra as ANRs, que não são atribuídas a ninguém, entre outras coisas, sem autoria identificada. É dito que existe quase 5 mil documentos infralegais, portarias e instruções normativas, decretos da década de 1940 que ainda são utilizados para a nossa fiscalização de forma arbitrária. Mais adiante, o texto diz que um pequeno empresário chega a ser submetido a 6,8 mil regras distintas de fiscalização. A informação segundo a qual busca-se uma redução de 90% dessas regras aparece neste contexto. O texto ainda diz que, segundo o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, a modernização das NRs faz parte de um processo que tem a integridade fiscal como espinha dorsal, rumo à retomada do crescimento. A partir daí, há uma defesa da reforma da Previdência, no equilíbrio fiscal e no aumento do investimento público. Aqui fala sobre emprego também, o secretário especial, né, também disse que o Rogério Marinho confirmou que a primeira mudança deve ficar pronta no começo de junho. Ele alegou que a medida tem como objetivo diminuir custos para as empresas e gerar empregos no país. Não vai gerar empregos no país. Não gera. Porque eu faço serviço de 4 pessoas. Você acha que o meu gerente, o dono da empresa onde eu trabalho, vai querer contratar mais 3 pessoas? Mais 3 pessoas para um escritório? Não. Porque eu dou conta. Entendeu? E se eu falar pra ele, ele me demite e contrata outro. Entendeu? Então, ou você faz ou você faz. Marinho afirma que as medidas irão customizar, desburocratizar e simplificar as normas regulamentadoras. Hoje, o industrial brasileiro que compra uma máquina sofisticada normalmente gasta quase o dobro que o custo de transação, o que encarece nossa competitividade, disse em um vídeo publicado na internet. A partir disso serão revistas as normas 1, 2, 3, 9, 15, 17, 24 e 28. As regras tratam de insalubridade, periculosidade e construção civil e trabalho em céu aberto. O secretário alega que as mudanças estão sendo discutidas pelo governo com trabalhadores e empregadores, com assessoria da Fundação do Jorge do Prof. de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. O que queremos é permitir um ambiente saudável, confortável, competitivo e seguro, para que a economia brasileira esteja à altura dos outros lugares do mundo, para gerar renda e trabalho, com segurança e saúde para o trabalhador. Parte das mudanças foi adiantada pelo valor em abril e a ideia é até 3 meses produzir uma legislação mais flexível e que dê menos de discricionariedade aos auditores fiscais do trabalho, responsáveis por acompanhar o cumprimento da norma. A queixa da indústria é que disparidade de interpretações é uma postura mais rígida do que a verificada em países com legislação bem rigorosa para a produção de bens de capital como a Alemanha. Ou seja, comece aí a mudar, que eu acho que periculosidade e insalubridade de vocês serão cortadas, né? Pra que isso? Pra que pagar isso? Né? Já ganha demais. Aí temos uma notícia que a justiça autoriza o quebra de sigilo de bancária de Bolsonaro e Queiroz, né? A Justiça do Rio de Janeiro aceitou um pedido do Ministério Público do Estado e determinou a quebra de sigilos bancários fiscais do senador Flávio e o filho mais velho do presidente, né, Jair Bolsonaro, e seu ex-sucessor, Fabrício Queiroz. Segundo informações do jornal O Globo, o pedido foi autorizado em 24 de abril, por meio da nota do TRJ. A TJRJ e o Ministério Público informaram que não se pronunciarão, porque o processo está sob sigilo, né? Foi o que eu falei na última notícia ali, então a notícia tá aqui. Aí o Flávio disse que isso é uma asneira e tá chorando lá porque ele não fez nada, quem fez foi o Queiroz e tá jogando a culpa no Queiroz. O Queiroz tá onde? Ninguém sabe, nem ele sabe, porque ele só tem CPF diferentes, né? Essas são as notícias do nosso país, né? Deixa aí seu comentário o que você tá pensando sobre isso. Eu tô com medo da educação,
acabar de vez mesmo. Tô com medo das normas trabalhistas acabarem de vez mesmo. A gente tem que trabalhar mais de 12, 13, 14, 15 horas por dia para ganhar um salário mínimo e para eles tá ok, né? Tá ok, a China faz isso, a China paga isso. Tá ok. Tá ok o caralho. E a gente tem que se levantar pra gente ter alguma chance nessa vida, né, gente? Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha e me seguir nas outras redes sociais. E nos vemos num próximo vídeo. E até a próxima. Tchau!